Zoom. Olá, um sábado bonito, de tempo bom, estamos no inverno, mas Salvador tem sempre essa temperatura agradável. E o tempo fica bem melhor, ficará muito melhor, com o triunfo do tricolor hoje, hein, Diego? É isso aí, Bahia e Cuiabá, Arena Fonte Nova, né? O Bahia jogando agora pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia em quarto lugar no momento e buscando ainda posições melhores na tabela de classificação. Vamos falar tudo sobre esse jogo, uns boatos que chegaram aí também de possíveis reforços do Bahia nessa janela. E hoje pode ter estreia. Vamos falar tudo sobre isso depois da nossa vinheta. O Farol Tricolor tá chegando. Olha a vinheta aí. Pois é, mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor, de imediato soltando o botão das inscrições para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Estamos aqui para esse pré-jogo de Bahia e Cuiabá, jogo importante, como todos, a gente sempre diz isso na Arena Fonte Nova, mas é um jogo que o Bahia vem de um triunfo importante fora de casa e que, se conseguir esse resultado, se firma ali entre os 4 primeiros e talvez até numa posição melhor, né, pai? Perfeitamente, a gente acompanha e sabe que existe a informação com base na estatística, com base nos resultados, que o Bahia está invicto com triunfos na Fonte Nova. Esse é um detalhe muito importante. Mas costumo dizer que isso não entra em campo. E tenho certeza que Rogério Ceni, os mais experientes jogadores também do Bahia, trazem isso. Cada jogo é uma história, mas é importantíssimo que o Bahia fature os 3 pontos, que o Bahia vença esse jogo por uma questão de mais tranquilidade, inclusive para o fechamento do chamado primeiro turno. E, claro, o retorno para o segundo turno muito mais tranquilo ainda. Só esses 30 pontos de agora já nos dão muito mais esperanças de pontuações mais altas e colocações melhores na tabela do Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão 2024, Diego. Beleza, vamos falar aqui da classificação então da Série A do Vamos. Campeonato Brasileiro, já que estamos conversando sobre isso. Está aí já na tela para a galera de casa. Deixa eu passar também para você, pai. Tá aqui. Taran, foi. E a gente tem aí a classificação, né? Com o Botafogo tendo assumido a ponta, né? Venceu o Uhum. Vitória no Barradão no final, aqui hora no meio de semana. E o Botafogo, então, tem 33 pontos e tá quase todo igual, né? Impressionante, né? Muito parecido. A campanha idêntica o que tá diferenciando assim uma campanha da outra é o número de gols marcados, porque até o saldo é idêntico, né? São 10 Isso. triunfos, 3 empates, 3 derrotas, com 13 gols de saldo, mas há uma pequena diferença ali nos gols marcados. E o Botafogo, por isso, é o líder do Campeonato Brasileiro. Em terceiro lugar está ali o Flamengo, com 31 pontos. O Flamengo foi derrotado em casa pelo Fortaleza. E o Bahia, que venceu fora de casa o Atlético Paranaense. Voltou ao G4, voltou à quarta posição, só para passar a campanha. 9 triunfos, 3 empates, 4 derrotas. 26 gols marcados, 19 sofridos, saldo de 7. E você destacou, eu até falei disso no último vídeo, pai, na nossa conversa aqui, na nossa Uhum. linha interna. Você destacou que o Bahia ali tem uma diferença do ataque para a defesa do Bahia, né, pai? Fala sobre isso aí. Eu falo isso desde o ano passado e mesmo esse ano, com a campanha muito melhor, incomparável, o tricolor continua com esses problemas. Continua com esses problemas. Costumo dizer que, diferente do que é trazido assim em termos dos números que são analisados, até por minha outra área, que é de economia, que eu não digo que o Bahia tem o segundo melhor ataque. O Bahia tem. O Bahia é o segundo time que mais marca gols, porque nem sempre é o ataque que faz gol, mas é o segundo time que mais marca gols. Mas dos 9 primeiros colocados, tem a pior defesa. Tá certo que não é um número assombroso em relação a outros Exato. concorrentes mais próximos, mas é característico de um time que toma mais de um gol por partida. Isso é preocupante. Preocupante mesmo. Bel Mas, volto a dizer, Sim. há observações de amigos nossos, tricolores, pessoas queridas, que dizem assim: ah, mas o time também perde muito gol. Mas se o Bahia fizesse todos os gols que marca e todos os que perde, ia golear em todos os jogos que ganhasse. Todos os jogos do Bahia seria de 4 para cima.
do placar. É claro que o time perde o gol, mas faz. A defesa tem que não tomar gols, ou tomar o mínimo possível de gols. Não tomar também já é um absurdo. Mas é bem por aí. Há que se ter muita atenção por uma equipe que, como dizia você, na nossa linha interna, antes de começar os trabalhos, esse time do Cuiabá começou com a campanha muito ruim esse ano, deu uma recuperada boa e terminou o campeonato de 2023 da primeira divisão bem na tabela. Já vem bem em outros certames recentes do Brasileirão, desse campeonato de primeira divisão do futebol brasileiro. Então, é uma equipe que merece toda a atenção. A gente sabe que o Rogério Ceni ele cobra bastante isso, mas não se pode pensar naquela questão. Vamos vencer na hora que quisermos. Dá para vencer a um determinado instante. Vamos começar e depois ver se dá para chegar. Não. Tem que chegar para decidir. É isso aí. Só para passar, o Cuiabá ali é 16º, ó, Passa. com 3 triunfos, Isso. 5 empates, 7 derrotas. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Cuiabá perdeu os 5 primeiros jogos que disputou do Campeonato Uma Brasileiro. coisa Foi uma dessa. sequência de derrotas muito grande e o time vem, logicamente, numa campanha de recuperação interessante aí nas últimas rodadas. Só para lembrar, hoje tem Bahia e Cuiabá, 16 horas na Arena Fonte Nova. E os outros jogos aí ali da parte de cima da tabela que mais interessam ao Bahia, né, eles vão ser realizados já nos próximos dias, né? Não hoje, hoje é um calendário mais curto, né? E os adversários diretos do Bahia jogam depois, ou seja, o Bahia ganhando esse, deixa eu ver qual seria a goleada para o Bahia assumir as duas primeiras posições, é muito difícil, né? Mas o Bahia teria que ganhar por 7 gols de diferença, ou seja, é surreal, isso não acontecerá. Mas o Bahia pode empatar em número de pontos com Palmeiras e Botafogo se vencer o seu jogo e ultrapassar concretamente, isso sim, o Flamengo assumindo essa terceira posição do Campeonato Brasileiro da Série A. Paio para parei aqui, né? O Globo Esporte sempre traz aquelas possibilidades de escalação das equipes, né? A do Bahia, modéstia à parte, a gente conhece mais os meandros do que o próprio Globo Esporte, mas a do Cuiabá, que a gente não acompanha sempre, eu sempre gosto de trazer para a gente falar e ver as possibilidades assim de escalação do time, do adversário, para a gente ver também que é um time que tem figuras conhecidas, que tem jogadores, né, já experientes, né? Tá aí a Sim. possível escalação do Cuiabá. Né, hoje parece que Daverson será relacionado depois de muito tempo, assim está na notícia do Globo Esporte, né, mas a escalação é dele como reserva, o centroavante seria Isidro Pita, e o time provável do Cuiabá é esse aí com Walter, Railan, Marlon, Alain Pereira e Ramon. Lucas Mineiro, Felipe Augusto, revelação da base do Bahia, inclusive ficou em Portugal muito tempo, voltou, já é um jogador Foi. mais experiente hoje, e Denilson, Jonathan Cafu, Derek Lacerda e Isidro Pita. É um jogador que um time que tem peças conhecidas, peças que a gente conhece bastante já de jogar. Marlon, zagueiro, jogou no Corinthians, esteve aqui no Bahia, eu acho com uma passagem muito pequena, nem lembro se Ele, acabou sim. jogando, isso. E ali também tem Felipe Augusto, como eu falei, que é daqui. Jonathan Cafu, que está um bom tempo já no Cuiabá também, um jogador de lado de campo, com velocidade, com força, perigoso. E Isidro Pita, que é o artilheiro deles lá, o atacante principal da equipe, enquanto o Daverson não volta. Mas é um time com alguma experiência, com algumas temporadas, com alguns jogadores que já atuam lá na primeira divisão há algum tempo, né, pai? Perfeito. O próprio Walter, goleiro Sim, reserva do Corinthians durante um bom tempo, reserva do Cássio. Eu sim. sempre pensei em ele estar no Bahia Eu lembro até disso. para disputar a posição com o Marcos Felipe, um cara Sim. rodado, um cara que é um bom goleiro. O treinador do Bahia, que foi goleiro dos bons, também podia ter visto. Só que talvez ele não veja isso, a prioridade não seja goleiro, mas vamos seguir. É um time, como eu disse, um time rodado por alguns, um time que vem fazendo valer o seu entrosamento. Além do mais, é isso. Uma equipe que é entrosada é sempre difícil de ser vencida, porque já sente o clima, mesmo quando toma o gol, não dá para gente. Tem tudo isso. Claro que em determinadas situações também o barco afunda quando eles sentem que o jogo não dá para eles. Mas é uma equipe que não se pode brincar, uma equipe que tem que ser levada a sério, e o Bahia não pode. Eu tenho certeza que o time não faz isso, mas às vezes uma parte da torcida faz isso. Quer fazer o retrospecto dentro de casa como um elemento que entra em campo. Costumo dizer,
não entra em campo. Todo mundo sabe disso, mas às vezes no coração, na empolgação, Sim. aí ó, não perdeu nenhuma. A gente sabe que vai chegar uma hora, tomara que não seja hoje, que o resultado não vai ser aquele que a gente espera. Tomara que não seja hoje. Beleza, é isso aí. Teve, como eu falei, deixa eu voltar aqui para nossa tela principal para pedir a galera novamente que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Mas tivemos, né, depois da oficialização de Iago Borducci, na verdade estava oficializado, né, da apresentação, melhor dizendo, de Iago Borducci, já também possibilitado de ser escalado hoje, né, registrado já no BID. Então, Iago Borducci é uma possibilidade de escalação ou ao menos de entrada no segundo tempo. E aí, a gente, lógico, eu penso, até pelo perfil de Ceni, você sempre fala isso de Ceni ser mais conservador É em conservador. determinados aspectos, né? Ele escalaria, é muito provável, extremamente provável, que ele escale Luciano Juba. Mas Iago Borducci é um jogador que está à disposição e que pode, por exemplo, entrar no segundo tempo, porque ele já vem treinando com o Bahia há algum tempo, acho que há mais ou menos 2 semanas. Então ele conseguiu fazer Mais. uma pré-temporada no Bahia, uma pré-temporada bem razoável. Ele que jogou na temporada europeia, portanto terminou o calendário dele em maio, mas já chegou aqui antes desse início de campeonato e já está treinando com a equipe há muito tempo. Esse reforço é confirmado e já está inclusive apto a jogar. Mas essa semana, né, nesses últimos dias e hoje mesmo, surgiu uma informação mais sólida assim de dois interesses do Bahia, de possíveis negociações do Bahia. Uma delas é com o atacante Luciano Rodrigues, né, que joga no Liverpool do Uruguai, né, e que é um jogador que foi buscado por alguns times de peso aqui do continente, inclusive tinha sido cogitado para o Girona, que é do próprio Grupo City, time que fez o grande campanha lá no Campeonato Espanhol e classificou-se para a Champions League. E Luciano Rodrigues, ele é atacante, tem 20 anos de idade, teria sido buscado também por Palmeiras e River Plate. A conversa é que o Bahia oferecerá um valor impressionante, um valor de aproximadamente 80 milhões de reais, assim está nos boatos, mas a gente não sabe o nível de procedência disso, do modelo de negócio, principalmente desses valores que acabam nem sendo divulgados, né, pai? Mas esse é o primeiro nome de possibilidade, um atacante, um jogador que é motivo de grande especulação sobre o seu futuro. Tem gente até chamando ele de novo Soares, imagine. Esse negócio costuma dar errado, mas o fato é que é um Hum, jogador de grande futuro. o Lúcio Rodrigues, como é chamado também, é um jogador bem situado em termos de avaliação de emergente no futebol, do futebol do continente, inclusive. Mas é preciso ter muita atenção. Essa notícia chega logo depois que o Bahia não topou fazer negociação com o detentor dos direitos do Oscar Estupinian. Isso. O time, o contrato seria até o fim do ano, mas existia essa cláusula que, na medida em que o time inglês demandasse o trabalho do Estupinian, o Bahia abriria mão, a Sim. não ser que houvesse uma negociação de pronto, coisa que o Isso. Grupo City não topou. Isso. Duas coisas. Ou não topou porque já tinha olho em Lúcio Rodrigues e pensou: olha, se eu vou gastar com ele, eu boto mais um pouco e trago um cara mais jovem, um cara de mais futuro, o que, aliás, tinha sido a base de informações do próprio grupo quando chegou aqui, que é apostar muito em jogadores jovens que Sim, pudessem verdade. não é? Sim. Apresentar futuro, essa coisa toda. Então, o Lúcio Rodrigues é isso. Outra é a forçação de barra por parte de agentes de futebol, por parte de empresários que a gente bem conhece. Olha, está por cima, é um grupo forte do futebol, um grupo que investe, então vamos chegar próximo. Pode ter é, começado uma conversa, pode ter tido um início de sondagem, de oferecimento, de estudos, mas as fontes que a gente pesquisa, que são fontes de boa base, as que nós pesquisamos, por isso que a gente só traz assim, quando tem alguma coisa de procedência, indicam que, como diz o outro, tem boi na linha, tem chance de aparecer negócio, aguardemos, pois. Pois é. E outro boato que surgiu foi da possível contratação do zagueiro Joaquim, zagueiro do Santos, de 25 anos, pelo Bahia. Também seria um valor significativo envolvido. Falou-se em 8 milhões, 9 milhões de euros. Mas também já tem uma outra conversa aí de que o Botafogo estaria mais avançado nas negociações e que pode anunciar também o jogador. Esse Joaquim você conhece, né, pai? O Joaquim é um jogador, inclusive, que costuma chegar e fazer gols.
é um cara assim, enxuto como zagueiro, ele não é muito de firula, mas ele, acima de tudo, um cara decisivo, um cara decidido e decisivo em lances que você vê que o ataque está ciscando. É aquele back, não um back de estourar e tudo, mas ele vem para decidir a jogada. Ele tiver com a bola no pé, ele passa para o meio de campo bem, ele não sai, não é aquele cara do estilo de sair tocando bola. Também faz isso, mas ele é mais o stopper, como chama em inglês, o parador. Me parece bem interessante, me parece uma contratação, vi poucas vezes. Eu tenho a impressão que no ano passado o Joaquim jogou contra o Bahia. Eu vi uma partida dele contra o Palmeiras que me chamou a atenção. O Palmeiras com aquele jogo envolvente que o Abel Ferreira traz para o seu time, e ele aparecia muito, às vezes, como um líbero. Ele era o último da defesa e decidia. Passou por um, por dois, passou. Não, passou por Joaquim. É bem esse estilo. Tomara que sim, tenho boa impressão. Vi poucas vezes e tenho quase que certeza que no ano passado ele jogou contra o Bahia. Depois a gente procura nos arquivos o nosso querido Fred do Chame Chame pode nos mandar isso, ele quer acompanhar o trabalho. Um grande abraço para Fred, que tem muito bem isso catalogado. Beleza. Mas aí a conversa aqui, eu tava vendo aqui a notícia agora, enquanto a gente tá gravando, a gente tá gravando aqui na manhã do sábado, né? Desse jogo, do dia do jogo do Bahia contra o Isso. Cuiabá. E tá falando que o Botafogo estaria realmente mais avançado. O Bahia Notícias, inclusive, dá que o Botafogo está praticamente anunciando o jogador, mas saiu também o interesse do Bahia, a possibilidade de uma proposta do Bahia. Então vamos acompanhar aí ao longo do dia, se teremos mais notícias a esse respeito. Mas o Luciano Rodrigues, também notícia que foi do Globoesporte.com, alguns jornalistas, inclusive, que cobrem futebol sul-americano, noticiando essa negociação avançada do Bahia com esse jogador. Também vamos acompanhar o tempo todo para ver se algo se oficializa nas próximas horas ou nos próximos dias. Para a escalação do Bahia, o Bahia hoje tem um desfalque, que foi Everaldo, que tomou o terceiro cartão na partida anterior. E a partir desse desfalque do tricolor, a gente tem aí duas possibilidades de escalação, né, que são praticamente idênticas. Né, eu coloquei ali mais como caráter informativo. Em primeiro lugar, a possibilidade de escalação de Iago Borducci na lateral esquerda. Eu coloquei ali Juba ou Borducci. Deixa eu passar para você. A primeira seria essa aí, que é a escalação de Biel no ataque. E o Bahia seria assim, escalado Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier e Canives. Eu botei Juba ou Borducci para lembrar dessa possibilidade de escalação de um jogador que chega para disputar a posição. Mas não acredito que seja escolhido hoje ainda. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro. Aí vamos de Biel na ponta esquerda, Cauli mais centralizado na meia ofensiva. E Tassiano viria para o lado direito, porque Biel realmente joga e se sente melhor ali pelo lado esquerdo do campo. Então essa seria a primeira possibilidade e a segunda é praticamente igual. Deixa eu passar logo para a galera de casa e também para você, pai. A segunda escalação seria com a única mudança, né, que seria o Bahia com Ratão de titular. Ratão, inclusive, na notícia aí dessa negociação com o Santos, Ratão poderia estar, inclusive, envolvido, segundo do Globoesporte.com. Mas aí, nesse caso, Biel sairia do time, Tassiano continuaria ali do lado de esquerdo do campo e Ratão entraria do lado direito, ou vice-versa, o Ratão ficaria. O Ratão jogou aqui na direita contra o Criciúma, mas ele pode também fazer o lado esquerdo e o Tassiano ficar do lado direito, mas sempre com o Cauli centralizado. Eu já trouxe aqueles jogadores Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Tassiano para o time principal. Você acredita que tem a chance dele manter, por exemplo, Dependa no time, pai? Eu tô achando muito difícil. Também acho difícil, acho difícil. Só para trazer alguns detalhes. No jogo anterior, quando o Bahia meteu 3-1 no Atlético Paranaense, observe que tem algumas linhas de noticiário que, quando é o Bahia, eles procuram sempre um defeitozinho, procuram sempre a notícia menos positiva. Não que o Atlético do Paraná jogou desfalcado em alguns jogadores. Sim, o Bahia jogou desfalcado. Stupian já não entrou para o jogo, foi um desfalque, que entrava sempre bem no segundo tempo, não é? O titular da Colômbia contra a Argentina é Santiago Arias. O titular de verdade foi expulso, mas é problema dele. Então, o titular na partida decisiva da Copa América, valendo o título, é Santiago Arias. Está fora, valendo o título. Então, está fora.
E o Bahia se deu ao luxo, aspas, de tirar Everton, Tassiano e Caio Alexandre. 3 dos expoentes desse time. O Sim. quarto, a gente sabe que é Cauli, entrou no jogo. Os outros são bons, importantes, válidos, mas a gente sabe. Então, só aí são 3 e mais 2, 5. E aí? E o primeiro tempo aí meteu 2-0 com esses jogadores que são opcionais. Voltando porque você me perguntou. Sim. Acho que ele não tira Juba do time no início. Um conservador não faz isso. Ele bem sabe que são jogos que muitas vezes uma equipe conta como certa a pontuação e aí que acontece a surpresa. Então, ainda mais jogando em casa. Então, o Borducci eu acho que vai assistir o jogo e pode até entrar na partida. Pode entrar na partida. Eu também acho que Depena não entra de primeira, entrou naquele, já poupou Everton o suficiente, então acho que o Depena fica no banco, até porque não jogou tão bem. No jogo que o Bahia teve um grande resultado, não é que Depena tenha jogado mal, mas não jogou naquilo que nós temos expectativa se ele fosse titular. Sim. Ele já entrou saindo do banco jogando melhor, então Depena não. Logicamente que Tassiano entra no jogo, estará no jogo, e Caio Alexandre também. Penso que ele pode utilizar mais o Tassiano até pelo meio do ataque. Ele da direita caindo mais para o meio e o Gilberto, que tem melhorado bastante, forçando mais essa jogada lateral, já que Biel deve ser o titular pela esquerda, então essa de quebrar a linha vai ficar a cargo do Biel. Então penso que a escalação seria bem essa que você trouxe, sendo que Everton entra, Tassiano entra, Caio Alexandre também, eles entram no jogo. Biel pela esquerda, quebrando linha, trazendo preocupação à defesa do Cuiabá, e o lado direito sendo trabalhado pelo Gilberto, que vem bem, e algumas vezes, talvez o Tassiano puxando por aquilo ali. Eu acho que sim, algumas vezes, quem sabe, o próprio Biel puxando pela direita e o Jean Lucas aparecendo pela esquerda. Penso nisso. Beleza. É por aí mesmo, concordo com suas observações também. Acho que o Não é? time tende a ser esse, com a volta daqueles jogadores considerados titulares que Não é? ficaram no banco, entraram na segunda etapa contra o Atlético Paranaense. E também não acredito que Juba vá direto para o banco, mas acho que Iago vai aos poucos encontrando ali seu espaço no time principal, porque é um jogador que vem com esse status de ser especialista e lutar pela posição, pela titularidade na equipe do Bahia. Você tem também aí a arbitragem, né, pai? Como sempre, você trazendo informações, mas enquanto você olha aí a arbitragem, eu vou pedir mais uma vez a galera que está até agora conosco, que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Traz aí a arbitragem, pai. Pois é, o árbitro de hoje será Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Para mim, um desconhecido. Andei pesquisando e trago já para vocês. Assistente 1, Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul. Assistente 2, Douglas Pagung, do Espírito Santo. Quarto árbitro, Kleber Ariel Gonçalves da Silva, do Paraná. Árbitro de vídeo, Emerson de Almeida Ferreira, de Minas. Ou seja, mais uma vez, parte do mapa do Brasil. Oi, pai. Pai? Pai? Um probleminha no seu som, eu não tô te ouvindo nesse momento. Em algum momento deu uma travada. Aí tenta sair e voltar para ver se a gente consegue te ouvir bem. Viu? Tenta sair e voltar que a gente vê se você encerra. Nesse momento não te ouvimos. Então tenta sair e voltar só pra gente arrematar, viu? Enquanto isso, meu pai falou aí sobre a arbitragem, essa arbitragem mais uma vez que envolve algumas pessoas ali, inclusive de estados diferentes, né? Mas só pra gente arrematar o nosso vídeo aqui no comentário final aí de meu pai sobre a arbitragem.
E a gente arremata, porque já falamos tudo, né? Falamos da escalação do Bahia, falamos da escalação do Cuiabá, falamos também dos outros aspectos do jogo, de possíveis contratações do Bahia. Oi, E pai. agora? Agora eu te E ouvindo agora? bem, agora eu te ouvindo bem. Mas arremate aí, traga um pouquinho sobre a arbitragem. Você falou dos nomes, mas eu acho que no meio da sua fala já começou a dar algum problema no som, sobre as Seria até. características, o que é que você espera desses escolhidos, não é mais trio de arbitragem só, né? Tem mais gente, mas desses escolhidos para a arbitragem do jogo. Você ouviu bem a equipe que eu passei completa? A equipe completa. E depois começou a falhar o Então, som, eu acho que sumiu em um momento. o árbitro Davi de Oliveira Lacerda Ah. foi questionado pelo Estrela do Norte Futebol Clube. Em nota oficial, o Estrela do Norte Futebol Clube mandou no início desse ano, no campeonato deles, Campeonato Capixaba, o Estrela do Norte Futebol Clube repudia a arbitragem desastrosa, vergonhosa, e a outra expressão eu não vou usar, porque embora eu esteja repetindo o que eles disseram, sabe aquele negócio de processo, aquela coisa toda, conduzida por Davi de Oliveira Lacerda, @árbitro Davi Lacerda, no jogo de um domingo desse, no Engenheiro Araripe. O árbitro usou critérios duvidosos, diz o Estrela do Norte Futebol Clube, Esse do tem cara, Espírito esse tem Santo. cara de postagem em rede social, inclusive botou ainda o arroba pra galera ir lá e Vai, dizer algumas pois palavras é. belas pro Mas o juizão. detalhe, o árbitro usou critérios duvidosos e influenciou diretamente no resultado da partida ao não marcar uma falta clara a favor do Estrela no lance em que saiu o primeiro gol, apontar pênalti inexistente em favor da Desportiva e expulsar o atleta do Estrela de Nossa forma senhora. equivocada. É claro que é o time que perdeu Supostamente reclamando essa prejudicado, coisa claro, toda, claro. mas quando eu procurei alguma informação sobre ele, vi isso. Espero que faça uma boa arbitragem, como eu digo sempre. Há árbitros que eu tenho como ruins do que eu conheço historicamente, mas a Sim. gente julga jogo por jogo, é como eu disse, a sala de aula me ensinou isso. Pode ser o melhor aluno da sala. Não fez boa prova, não fez boa prova. Pode ser o pior aluno da sala. Fez boa prova, boa prova. Então estará em prova Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. E o Bahia, que jogue o jogo dele, ganha essa partida, porque já teve jogo. Aliás, permita-me, o outro tricolor que foi lá e ganhou do Flamengo, que pênalti absurdo, hein? Hein, Edna, hein, Edinha, você que apita tão bem, e o pessoal que estava no VAR, não foi pênalti em Pedro nunca. Não foi pênalti em Pedro nunca. Era para Pedro levar o amarelo e não ter marcação nenhuma, mas o Fortaleza foi lá e crau, 2-1. Parabéns ao tricolor, ao outro tricolor do Nordeste, as duas maiores equipes do futebol do Nordeste do momento, aliás, há algum tempo. Beleza, valeu, pai. Vamos encerrando aqui então esse pré-jogo, torcendo que o Bahia hoje vença essa partida contra o Cuiabá para se firmar cada vez mais ali na parte de cima da tabela. Mas Tomara. é jogo duro, vamos torcer que o Bahia entre Sempre. concentrado, ligado, para a gente conseguir Isso. esses 3 pontos, manter esse retrospecto excelente em casa e se preparar para as duas últimas rodadas do primeiro turno. Já o primeiro turno está acabando. Bahia depois do Cuiabá tem Corinthians aqui, Atlético Goianiense lá. Arremata aí, pai. Era isso que eu ia dizer. Bom você ter. Meu arremate em relação ao futebol, antes de falar da arbitragem, seria esse, aí me escapou. Ninguém pense que o Cuiabá vem jogar aberto. O Cuiabá não vai enfrentar o Bahia como Lógico. outras equipes enfrentaram. As equipes normalmente de maior porte fazem isso. O Sim. Cuiabá vem para fazer um jogo contido, mas como o Diego disse, tem jogadores rodados, experientes, notadamente nesse setor de ataque. Então, todo cuidado que o Cuiabá pode jogar até por uma bola. Pode, aquele negócio do time que vem seguro na marcação, tentando pegar desprevenido a defesa. Aliás, o que é um dos grandes problemas da marcação do Bahia, estar desatento, despreparado na transição e velocidade do adversário. Vida que segue, tomara que ganhemos hoje, tomara que cheguem mais 3 pontos e bora Bahia! Bora, Bahia! Tchau, tchau, galera. Até o próximo vídeo.